Você está percebendo que seu filho está um pouco desmotivado com os afazeres de casa, com as coisas de escola? Então fica aí que eu vou te dar umas dicas hoje. Meu nome é Raquel Reis e você está nos 5 minutos com a psicopedagoga. Mas primeiro, vamos entender o que é motivação. A motivação são estímulos que a gente recebe para fazer algo, né? Então nós temos um objetivo e para esse objetivo ser alcançado, muitas vezes nós precisamos de estímulos e isso é motivação. A gente precisa de uma motivação para conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, desde pequena, a criança ela já precisa de ter uma motivação para comer, uma motivação para brincar, ela começa a engatinhar, ela começa a entender como que funciona o processo. Quando ela começa a engatinhar, você motiva ela a pegar um objeto. Você coloca um objeto assim, vem com a mamãe, vem pegar o objeto. Isso é uma motivação. Então a criança ela já começa a entender esse processo, que de fora vem um estímulo para que ela consiga algo. E aí, ao compassar do tempo, a criança começa a comer. Então, quando você dá o objetivo para ela, dela comer sozinha, isso é um estímulo. Isso é um objetivo e você está estimulando ela a comer sozinha. Então, ela já começa a entender que tem alguns estímulos que ela precisa ter para ela conseguir alcançar um objetivo. Ela chega na escola, então vamos falar de escola agora, da aprendizagem. Aí a criança perde alguns estímulos, né? Por quê? O que acontece? Nós temos um estímulo para coisas que nos traz algum prazer, algum resultado. Então, para que a criança, quando ela entra na escola, ela tenha um prazer de estudar, para que ela tenha uma motivação, isso nós precisamos desde o início trazer, desde casa, desde pequenininho. Então, quando nós falamos de aprendizagem, quando você estimula a criança em casa com livros, com figuras, com leituras, isso é muito importante, porque ela vai construindo uma história, ela vai construindo um enredo sobre a leitura, sobre a escrita, e aí dá um prazer, dá uma motivação maior para ela ir para a escola. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes a mãe fala assim para mim, Raquel, mas eu não tenho tantos recursos. Mas olha só coisas simples que nós podemos fazer. Conte a sua história de vida, fala para ela como que era no seu tempo, como que aconteciam as interações no seu tempo, né? Como que era que você brincava, como que você conversava com a sua mãe, os diálogos, as histórias, né? A gente sempre tem uma história, nossos avós contam histórias e a gente repassa essas histórias para os nossos filhos. Então, quando a gente começa a trazer para a criança uma história, nós estamos trabalhando passado, presente e futuro. Você contar a sua história de vida, como que você brincava, como que eram os programas, antigamente as músicas que vocês gostavam. E aí a criança ela vai construindo uma história, ela vai reconhecer que ela está dentro de uma história, né? Então, quando ela chega na escola, ela já traz com ela uma história, ela já traz com ela um saber que é dela, que nós colocamos isso dentro de casa e aí fica muito mais fácil depois de trazer os estímulos. Agora, o que nós precisamos fazer? Dê objetivos para eles, né? Conforme eles vão crescendo, eles precisam sentir parte da casa. E aí você já coloca assim, olha, hoje o seu objetivo hoje é guardar os brinquedos, então você motiva essa criança a guardar os brinquedos. Hoje o seu objetivo é colocar o lixo lá fora, então você vai motivar essa criança a colocar o lixo, a te ajudar dentro de casa. E a mesma coisa no processo escolar, no processo de aprendizagem. A criança, quando ela consegue algo muito legal, por exemplo, ela fez uma atividade escolar e ela se sentiu bem, que ela falou, mamãe, eu acertei tudo. Olha, faça o seguinte, você pega essa atividade, coloca ela na geladeira, coloca ela na parede do quarto da criança, fala, parabéns, você conseguiu, isso é uma motivação externa por algo que ela realizou. Os objetivos que a gente coloca para as crianças, é importante estabelecer prazo.
Existem objetivos de curto e longo prazo. Então, curto prazo são coisas pequenas que ela pode te ajudar em casa. Né? Por exemplo, às vezes você vai ler alguma coisa com ela e aí você traz um livro, fala, olha, vamos ler esse livro aí. A criança fala, ai mãe, eu não quero ler, eu não estou com vontade de ler. Aí você fala assim, lê junto comigo? Então, eu vou ler uma frase e você lê outra, eu leio uma palavra e você lê outra. E no final, vocês estão construindo um momento tão significativo na vida da criança. Esse momento, ele é muito rico e ele traz uma motivação necessária para que a criança aprenda, para que ela tenha prazer na aprendizagem, para que ela tenha prazer de ajudar no contexto da casa. Por exemplo, às vezes a criança fala assim, mamãe, eu vou arrumar a cama. Aí você, não, pode deixar porque você ainda não sabe. Então, isso já é algo assim que nós precisamos modificar essa fala. Então, se a criança ela despertou o interesse de fazer algo para te ajudar, mesmo que ela ainda não consiga, motive essa criança. Ótimo, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E aí você ensina, mesmo assim ela fez errado, deixa do jeito que ela fez. Isso é uma motivação. Isso é motivação para que ela sempre esteja ao seu lado fazendo algo e alcançando objetivos. Quando a criança ela entende que quando ela faz e ela cumpre e ela consegue finalizar, isso dá um prazer para ela de finalização de tarefa. Tudo que a criança começa, tudo que você começa com seu filho tem que ter início, meio e fim. Então, quando você pensar em algo para fazer com ele, se programe para que isso tenha fim. Porque se você parar no meio, ele perde a motivação e ele não vai entender, não vai finalizar esse processo, não vai finalizar esse objetivo. Então a criança ela precisa de ter esse começo, meio e fim. Você pode até achar que não tem recurso, que não tem o conhecimento suficiente, que não teve a motivação certa na sua infância. Mas lembre-se, você tem uma história que te trouxe até aqui. E ela é mais que suficiente para ajudar a levar o seu filho aonde ele precisa chegar.